Olá, você tem dúvida de como declarar os dependentes na sua declaração de imposto de renda? A gente está aqui para te explicar. No caso dos filhos, você precisa se atentar à idade, ou seja, até 21 anos, podendo chegar até 24 se estudante em curso superior ou curso profissionalizante, curso técnico de segundo grau. O dependente, ele segue a declaração apenas de um dos pais. Há, porém, uma exceção com relação a um ano da separação, por exemplo. No ano da separação, o dependente pode constar em duas declarações, ou seja, na do pai e na da mãe. Porém, lembrando que as despesas devem seguir o período em que você tinha como dependente aquele filho. Por exemplo, no caso da guarda judicial estar com a mãe em determinado período no ano, segue as despesas para aquele período em que ela deteve a guarda. E com relação a dependentes de forma geral, você tem que se atentar. Incluir um dependente na sua declaração, seguem também renda, bens e direitos, dívidas desse dependente. Ou seja, as fichas da declaração têm que também ser preenchidas com relação ao dependente. E com relação àquele menor que eu tenho cuidado, mas não é meu filho. Nesse caso, se você tiver a guarda judicial, você pode incluí-lo e aí utilizar as despesas que você tem com ele como dedutíveis. No caso de instrução, despesas médicas, entre outros. Agora, lembrando que você segue também a limitação de idade que eu falei com relação a filhos, por exemplo. Agora, se a gente está falando de um absolutamente incapaz, você não terá limite de idade. Com relação a pais, avós, bisavós, eles podem também ser seu dependente. Porém, você precisa se atentar aos rendimentos que eles possuíram. Se os rendimentos tributáveis ou não somarem mais do que R$ 24.511,92, você não pode incluí-los como seus dependentes. No caso de casais, muito se pergunta com relação a preciso ser efetivamente casado? Na verdade, não. Se você tiver um companheiro com quem você conviva há mais de 5 anos, ou até menos do que esse tempo, se vocês têm filhos em comum, você pode declarar em conjunto. E lembrando, cada dependente ou o companheiro ou companheira vale uma dedução na sua declaração de R$ 2.275,08. E note que, independentemente de você estar informando um potencial cônjuge, companheiro ou companheira na ficha de identificação do contribuinte, pode ser que ele não seja seu dependente. Se ele for dependente, ele também segue na ficha de dependente. Caso contrário, ele apenas segue na ficha de identificação do contribuinte e você informa que a declaração ela não está sendo em conjunto. Espero que essas dicas tenham te ajudado com relação a dependentes e nos vemos na próxima.